Fazendo mais esse vídeo como registro, talvez desabafo, ou até mesmo reflexões de tudo que aconteceu. Até porque já faz quase um mês, mais de um mês, né? Desde que eu fiz a minha cirurgia no joelho. Porque eu geralmente uso esse canal para registrar a parte de filosofia e tudo que eu estou fazendo nas artes marciais. Mas com isso eu acabo utilizando mais como um estoque de vídeos e não tem muito contexto do que aconteceu, mas principalmente por causa do fato de eu gravar quase tudo que eu estou praticando no Tai Chi e no Hungar, e eu acabei achando que seria melhor tanto para falar um pouquinho, para deixar registrado, como também dar um pouquinho de reflexões no que eu andei passando. Porque não foi só uma cirurgia, alguns dias atrás eu estava preparando uma sobremesa, estava preparando pudim, e uma única gota de caramelo voou no meu olho esquerdo. E foi um azar, porque a gota poderia ter voado para qualquer parte do meu rosto, para qualquer parte do meu corpo, e foi unicamente no olho esquerdo. Tanto que tem até umas queimaduras que só caíram aqui. E tudo isso que eu tenho passado, principalmente da cirurgia, porque é um processo que toma muito tempo, é, mais ou menos quase um mês de recuperação, eu fico pensando muito sobre o que cicatrizes conseguem ensinar pra gente. Tem até aquela brincadeira, ou então aquela frase que aparece no Kung Fu Panda ou em vários filmes de temática de Kung Fu, que a única coisa que a gente carrega como guerreiro são cicatrizes. Mas é porque cicatrizes são a forma mais fácil de você aprender uma lição. Principalmente uma cicatriz tão profunda como é o que eu tive, que foi um rompimento de ligamento no joelho. E quando rompeu o ligamento do joelho, eu fiquei mais de meio ano tendo que lidar com o fato de que eu não conseguia mexer completamente o meu joelho. Eu tinha que compensar muito para evitar que eu me machucasse, mesmo que eu continuasse treinando tudo que eu podia. E quando teve a data, 19 de maio, para eu fazer a minha cirurgia, eu achei que era o certo a se fazer, porque se eu não fizesse a cirurgia, eu provavelmente ia ficar manco, ou ia ter alguma debilidade no fim da minha vida. E eu, que gosto de fazer arte marcial, gosto de fazer exercício físico, mesmo que é uma coisa que eu peguei muito recentemente, eu não quero que isso seja prejudicado lá no futuro. E é um tipo de escolha que foi, para mim, porque naturalmente a pessoa pensaria, mas eu pensaria se valeria a pena, quais são os riscos. Eu achei que era o certo a se fazer, então eu decidi fazer logo a cirurgia. Porém, é aquilo, sempre vai ter a parte da recuperação, porque a recuperação da cirurgia é muito pesada. Principalmente para uma pessoa que não está em forma física ou que está com exercícios frequentes ou como eu estava tendo. Você fica você fica quase um dia para poder recuperar da anestesia, que é uma sensação desconfortável, não sentir nada da cintura para baixo. E quando você chega em casa, é uma dor que, mais do que uma dor pulsante, uma dor intensa, é na verdade uma dor constante, que incomoda muito. Principalmente que nos primeiros dias você precisa de um imobilizador até para você deitar ou para você se mexer. E fazer qualquer dobra no joelho doía muito. E foi a primeira vez que eu tive assim, de uma maneira direta, senti o meu ego desafiado. Porque é aquilo, é muito fácil a gente achar que é imortal ou que tem a compostura até que você realmente tem algum desafio que vai botar a sua autoestima em xeque. E o fato de que eu tive que ficar mais de uma semana e pouca
ser incapaz até mesmo de comer sozinho, eu fiquei arrasado. Eu me senti horrível, porque eu estava me sentindo inútil. E eu estava perdendo como se fosse o meu senso de autonomia. E o que pesava mais um pouco é eu ter lembrado que no momento que eu tinha feito a cirurgia, eu estava lendo Metamorfose de Franz Kafka, que fala justamente do cara que se transforma em besouro, uma barata, e não consegue trabalhar e lentamente começa a perder o senso de humanidade, porque estava se sentindo abandonado pela família ou então se sentindo um monstro. Mas por sorte eu consegui recuperar muito rápido mesmo, porque a partir de um mês eu consegui consegui até andar. Agora eu consigo andar sem muleta por mais tempo, consigo fazer tai chi. Mas é aquilo. É um exercício que não só me desafiou o ego, mas desafiou o ego lá atrás, nos primeiros 3 dias. Agora eu estou recuperando muito rápido. Fico agradecido a Deus, agradecido a tudo por estar conseguindo recuperar rápido. Mas fico pensando o quão fácil é a gente ficar com o ego manchado quando a gente é desafiado. E o segundo desafio foi justamente quando eu queimei meu olho esquerdo, eu querendo fazer uma sobremesa, porque eu sempre gosto de fazer receitas para minha família, e eu queria fazer um pudim. Pela primeira vez eu ia cozinhar um pudim, nunca tinha feito em casa. E quando eu estava preparando caramelo, como eu falei antes, uma única gota caiu no meu olho, e foi uma dor que, de novo, era uma dor que incomodava mais do que era intensa. Porque o pior tipo de dor é uma dor constante. É uma dor que você fica até difícil de você dormir. Tipo assim, não era tão doloroso a ponto de ser agonizante, mas era dor o suficiente para que até o ato de dormir eu tinha que usar é, uma posição específica. E com isso foi a segunda vez que eu me senti desafiado no ego, porque e aí foi que me ensinou a minha atitude, o meu comportamento quando eu fico estressado. Que não sei se é porque eu faço consciente ou inconscientemente, mas eu fico muito mais arisco. Talvez porque eu queria que as pessoas não me vejam daquele jeito ou que eu queira ficar sozinho. E eu fico pensando justamente que se eu não tivesse a oportunidade ou a chance de ter me machucado dessas duas formas, eu talvez não teria tanto cuidado, por exemplo, em respeitar que até mesmo cozinhar é um ato que tem seus perigos, principalmente mexer com calda quente, ou você fazer o esporte que a qualquer momento você pode arrebentar algum ligamento ou menisco do joelho. E eu acho que quando a gente está nesse período de crescimento, de desenvolvimento, não só espiritual, mas como pessoa, a gente começa a respeitar muito mais as cicatrizes, porque as cicatrizes são uma forma muito mais fácil de te ensinar o que te machuca, o que deve se evitar fazer e o que você pode esperar da vida. E eu fico também pensando sobre justamente essa parte. Só conseguimos descobrir o quão inseguro ou seguro estamos de nós mesmos quando a gente está sendo desafiado por algum desafio, por algum estresse, por alguma por alguma por alguma dificuldade na vida, podemos dizer assim.